Agora foi. Show, obrigada. Posso então começar? Eu vou começar novamente, então, aqui. Que a gente vai estar falando hoje sobre as doenças vasculares do fígado, que, na verdade, fazem parte de um grupo enorme, é bem heterogêneo, de diferentes distúrbios que podem acometer em diferente localização a vascularização hepática. E de acordo com o sítio de acometimento, com a extensão desse acometimento, inclusive com o tempo de instalação do acometimento, a gente vai ter diferentes quadros clínicos sendo manifestados. Então, de uma forma mais didática e até para a gente facilitar a nossa aula de hoje, eu vou estar dando um enfoque principal aqui, principalmente naquelas doenças vasculares que acometem a vasculatura das veias, né, hepáticas, no caso da síndrome de Budd-Chiari como principal representante, aquelas que acometem a veia porta ou a circulação esplâncnica, né, incluindo veia porta, esplênica e mesentérica, principalmente representada pela trombose portal ou a trombose esplâncnica, as doenças com acometimento da circulação arterial, onde eu posso ter tanto a doença ou a doença telangiectásica, né, ou a doença de Hendy-Osler-Weber, ou as colangiopatias isquêmicas, e inclusive as malformações congênitas de Albernet, onde a gente tem fístulas portosistêmicas congênitas, podendo também levar a um quadro secundário de uma hipertensão portal e muitas vezes até de alterações da perfusão do parênquima hepático. E, por fim, não menos importante, eu posso ainda, quando eu falo de acometimento da vasculatura hepática, ter um acometimento da microvasculatura, né? Ou seja, das vênulas e sinusoides, levando aqui como representante principal a doença vascular porto-sinusoidal, que pode se manifestar com quadros de hipertensão portal não cirrótica, como a gente vai ver mais adiante. Então, ainda falando sobre as doenças vasculares do fígado, a gente pode dividir essas doenças, né? De acordo com o tempo de apresentação, como eu tinha falado, em apresentações agudas, subagudas ou crônicas. E a gente, com grande frequência, vai ter como repercussão significativa e importante aí a apresentação clínica principal, o desenvolvimento da hipertensão portal. E essa hipertensão portal, ela vai acontecer, quer seja por um aumento da resistência ou um bloqueio do fluxo sanguíneo hepático, quer seja por um aumento significativo do fluxo arterial hepático devido às malformações vasculares ou como os shunts arteriovenosos e as telangiectasias, no caso de Hendy-Osler-Weber. E, de acordo com o grau desse acometimento da perfusão do parênquima, eu posso, inclusive, ter, num segundo momento, alterações fibróticas do meu parênquima hepático. Alterações essas que vão ser diferentes daqueles achados que a gente costuma ver na histologia da cirrose hepática. Porque na cirrose, o envolvimento vascular são secundários à fibrose, né, aos nódulos fibróticos que a gente vê na cirrose. Já nas doenças vasculares, a gente vai ter uma fibrose secundária ao processo isquêmico que a gente tem nas doenças vasculares. E, por conta desse acometimento todo do parênquima hepático, eu posso até evoluir com uma disfunção hepática secundariamente, a falência do fígado e até a necessidade do transplante hepático. De uma maneira geral, quanto à incidência, as doenças vasculares hepáticas são doenças consideradas raras, com uma baixa incidência, em torno de 5 para cada 10 mil pacientes, sem hepatopatias prévias. E essa incidência ela vai variar muito
e dos dados epidemiológicos de acordo com a localização geográfica da população, níveis socioeconômicos. Então, dependendo da localização geográfica, eu vou ter uma apresentação dessas doenças vasculares mais em populações jovens, mais no sexo masculino, como é o caso na população asiática, onde eu tenho essas doenças vasculares resultantes de infecções e traumas abdominais. Já nas populações ocidentais, eu posso ver uma frequência maior das doenças vasculares em indivíduos mais velhos, do sexo feminino, e aí mais relacionada a doenças autoimunes ou neoplasias, doenças mieloproliferativas, como a gente já vai falar mais adiante. E qualquer que seja a doença vascular, ela vai apresentar-se inicialmente como alterações, sintomas gerais, dor abdominal, hepatosplenomegalia, alterações laboratoriais com aumento de enzimas hepáticas, evoluindo geralmente para uma hipertensão portal não cirrótica, exceto no caso da síndrome de Budd-Chiari, onde eu posso, inclusive, ter uma cirrotização a longo prazo por conta de toda a isquemia do parênquima hepático. E aí, então, de uma forma bem geral e ampla, as principais doenças vasculares do fígado que a gente pode citar são a síndrome de Budd-Chiari, com acometimento das veias hepáticas, a trombose de veia porta não cirrótica e cirrótica, no acometimento da veia porta propriamente dito, a doença vascular porto-sinusoidal, quando a gente fala de vênulas e sinusoides, e a gente tem, inclusive, as malformações congênitas, como a telangiectasia hemorrágica hereditária, Hendy-Osler-Weber, as fístulas portosistêmicas congênitas e até a peliose hepática, que a gente também não pode esquecer aí de estar mencionando. Hoje, a gente vai focar mais em estar falando do Budd-Chiari, das tromboses de veia porta cirrótica e não cirrótica e da doença vascular porto-sinusoidal. De uma maneira geral, essas doenças vasculares, elas, na maioria das vezes, têm algum fator protrombótico associado. Fator protrombótico esse que pode ser local ou sistêmico, pode ser hereditário ou adquirido. E aí a gente tem que lembrar sempre de investigar, né, as trombofilias, neoplasias, distúrbios autoimunes, e lógico, a gente vai estar pensando mais ou menos nesses diagnósticos, de acordo com as manifestações clínicas gerais e histórico do paciente. Quanto à presença de fatores protrombóticos, o que é interessante aqui mencionar é que, por exemplo, na síndrome de Budd-Chiari, até 84% dos casos tem ao menos um fator protrombótico presente, se a gente for realmente investigar a fundo. E se a gente for avaliar mais detalhadamente, muitas vezes esses pacientes têm até mais de 2 fatores protrombóticos, em até 46%, né, dos pacientes com Budd-Chiari, até 18% podem evoluir até com 3 ou mais fatores de risco associados. Na trombose de veia porta não cirrótica, eu também tenho forte associação com fatores protrombóticos, até 42% dos casos, e então é fundamental a gente sempre pensar e investigar, né, essas trombofilias, fatores que possam estar associados à ocorrência da trombose. A etiologia muitas vezes é multifatorial, então o fato da gente encontrar uma alteração, uma trombofilia, não necessariamente exclui a necessidade de continuar a investigação para outras etiologias. E aqui mostrando, até, por exemplo, no caso da trombose da veia esplênica, que mais ou menos 60% dos pacientes com diagnóstico de trombose de veia esplênica acabam, na investigação, tendo alguma trombofilia hereditária ou uma síndrome mielodisplásica associada como um fator de risco adicional. Aí, agora, entrando mais especificamente na síndrome de Budd-Chiari, Budd-Chiari é, na verdade, uma condição rara associada à obstrução do fluxo venoso hepático,
aonde eu tenho a obstrução aqui desse fluxo venoso a nível ou das veias hepáticas ou da veia cava inferior até a sua inserção no átrio direito. Então, eu posso ter obstrução venosa em qualquer nível, desde as pequenas veias hepáticas até a junção da cava com o átrio, sendo fundamental só excluir as doenças cardíacas, né, como insuficiência cardíaca direita, e a pericardite, doenças pericárdicas, como causadores do Budd-Chiari. Novamente, quando a gente fala de prevalência, a prevalência vai variar muito de acordo com a população estudada. Então, nos países ocidentais, a gente vê uma prevalência maior no sexo masculino, já nos países asiáticos, eu vejo uma prevalência maior no sexo feminino. Quanto à idade, eu vejo também em países asiáticos, geralmente, uma mediana de idade mais de pacientes mais jovens, já nos países ocidentais, uma mediana mais em idades mais avançadas. De forma geral, a incidência é baixa, de 0,2 a 4 casos por milhão ao ano, e a prevalência também é baixa, de 2,4 a 7,7 milhão. Na Ásia, e 1,4 a 4 por milhão em países ocidentais. Essa prevalência maior nos países asiáticos talvez se deva ao menor nível socioeconômico, maior número de infecções intra-abdominais e, por isso, uma maior ocorrência dessas doenças vasculares aí, venosas, né, do fígado. Vamos falar mais para frente aí quanto à localização. Então, a gente pode diferenciar, né, quanto à etiologia, a síndrome de Budd-Chiari, ou nas formas primárias da doença, são aquelas mais frequentemente vistas e diagnosticadas e que estão geralmente associadas a algum estado de hipercoagulabilidade, levando ao quadro de uma trombose das veias hepáticas veia cava. E aí eu tenho que sempre estar pensando nesses estados de hipercoagulabilidade que eu tenho que estar investigando, como no caso de doenças neoplásicas, síndrome mieloproliferativas, gravidez, uso de anticoncepcional ou terapias hormonais, pós-parto imediato, né, o puerpério, quadros de trombofilia hereditária, ou eventos, doenças autoimunes que possam estar associadas. Mas eu posso ter também a síndrome de Budd-Chiari secundária a quadros compressivos ou de obstrução ali dos vasos por conta de efeito de massa mesmo, né? De tumores esses, geralmente carcinoma hepatocelular ou colangiocarcinoma, ou tumores periampulares, e ainda até quadros infecciosos que possam levar a formações aí pseudotumorais ou linfonodomegalias que levem aí a um efeito de massa e compressão dos vasos suprahepáticos. Quanto à etiologia do Budd-Chiari, então, só repetindo o que a gente já falou anteriormente, na grande maioria das vezes, a gente vai encontrar alguma desordem protrombótica em 75% dos pacientes, podendo chegar a 84% dos casos, se a gente fizer uma extensa investigação. Mais de uma condição protrombótica pode ser encontrada em até 46% dos pacientes e 18% dos casos vão ter mais de 3 fatores protrombóticos associados. Dos quadros de procoagulabilidade, a neoplasia mieloproliferativa é a mais frequentemente associada. Então, é aquela história, se eu tenho uma dificuldade de estar realizando todos os exames de investigação de trombofilias, e eu tenho que estar escolhendo muito a dedo aí o que eu vou estar investigando,
A pesquisa da mutação da JAK2 é um dos exames que com certeza deve estar presente no nosso grupo ali de exames de rastreio, por conta da alta frequência, né, alta prevalência do Budd-Chiari associada à neoplasia mieloproliferativa. Nas trombofilias hereditárias, a mutação do gene da protrombina é o mais frequentemente associado, e, apesar de extensa investigação, a gente ainda não consegue, muitas vezes, achar um fator de risco relacionado, né, em até 30% dos casos. Talvez por a gente estar, às vezes, na fase aguda de doença, e aí a gente deveria estar repetindo dentro de 3 a 6 meses toda a investigação de trombofilias, por conta de possível consumo até dos fatores da coagulação na fase aguda ali do evento trombótico. Aqui, meio que a gente se repetindo, né? Falando das principais condições associadas à síndrome de Budd-Chiari. Então, mutação da JAK2, presente em até 45% dos casos. A mutação do gene da protrombina em cerca de 12%, e menos frequentemente outras causas associadas de trombofilia. E aqui, lembrando que até 30% dos casos podem não ter encontrado, num primeiro momento, aí, algum fator protrombótico, e a gente tem que pensar em estar repetindo essa investigação após aí, um período da fase aguda de doença. Aqui, outros trabalhos só mostrando que, de uma forma geral, são as principais etiologias aí associadas ao desenvolvimento do Budd-Chiari, a desordem mieloproliferativa e as trombofilias hereditárias, e que a gente tem que estar investigando os múltiplos fatores protrombóticos, porque eu, em 84% dos casos, vou ter pelo menos um deles presente, e em 46% vou ter múltiplos fatores protrombóticos associados. E esse algoritmozinho, desculpa. Esse algoritmozinho é um algoritmo rapidinho aí para a gente entender um pouquinho como é que a síndrome de Budd-Chiari ela vai se manifestar, né, clinicamente. Então, quando a gente pensa na ocorrência do Budd-Chiari, eu estou falando da obstrução de duas ou mais veias hepáticas. E aí, com essa obstrução do fluxo venoso hepático, eu tenho um aumento do retrofluxo sanguíneo ali para o fígado. Com esse aumento de retrofluxo sanguíneo, eu vou acabar evoluindo com uma congestão venosa hepática. E essa congestão venosa vai repercutir clinicamente como uma hepatomegalia, né, um aumento do tamanho, né, do fígado, por conta dessa hepatomegalia súbita, com distensão rápida de cápsula de Gleason, ou da cápsula hepática. Eu posso apresentar uma dor abdominal em hipocôndrio direito. Além disso, também em decorrência dessa congestão venosa, eu vou ter um aumento da pressão sinusoidal, uma dilatação sinusoidal, uma redução do fluxo sanguíneo hepático, hipóxia celular e a evolução com o achado histopatológico clássico da síndrome de Budd-Chiari, que é a necrose centrilobular com a degeneração gordurosa periférica, que leva a um achado tanto histológico quanto radiológico bem característico, que é o fígado em quebranoses. É um aspecto de de uma hiperplasia nodular regenerativa, né, de aspecto de pseudonodular ali do parênquima hepático. Isso tudo por conta de toda a alteração perfusional. Com isso, eu vou ter uma disfunção hepática, com um aumento de nível de bilirrubinas, de enzimas hepáticas, e podendo levar até a uma falência hepática, se esse paciente não for adequadamente tratado e obtiver aí uma recanalização dessas veias hepáticas. Por fim, ainda a congestão venosa hepática vai secundariamente levar a uma hipertensão portal,
que vai se manifestar clinicamente com aumento do baço, hiperesplenismo, ascite, circulação colateral, aumento da perfusão de xantes, portocavos, varizes esofágicas, formação de circulações colaterais em cabeça de medusa e todo o quadro clínico secundário à hipertensão portal. Então, quanto à classificação, eu posso diferenciar pacientes portadores de Budd-Chiari quanto à sua localização de acometimento em pacientes com a doença troncular, ou seja, aquela em que afeta a veia cava inferior com ou sem acometimento de veias hepáticas associadas. Eu posso ter, quanto à localização, a doença radicular, aquela que acomete ramos, né, das veias hepáticas, e eu posso ter a doença veno-ocular, ou seja, aquela que vai ter a obstrução de pequenas veias centrolobulares, com o consequente desenvolvimento de todo o quadro clínico associado à síndrome de Budd-Chiari. E quanto à apresentação, tempo de apresentação clínica, eu posso dizer que a síndrome de Budd-Chiari ela é fulminante se ela se apresenta com menos de 8 semanas do início, né, do evento trombótico. Nesse caso, geralmente o quadro clínico é de uma necrose hepática maciça, uma perda rápida de função hepática, uma ascite de difícil controle ou ascite intratável. Eu posso ter o quadro agudo, quando eu tenho menos de 3 meses de instalação do evento trombótico, e o quadro subagudo, com mais de 3 meses de instalação. Esses, geralmente, aí já com uma necrose hepática mais lenta, um menor grau de disfunção hepática, uma ascite mais leve, de fácil controle, desenvolvimento já de uma circulação colateral, varizes gastroesofágicas, esplenomegalia, e a doença ainda pode ser já um Budd-Chiari crônico quando eu já tenho achados sugestivos de cirrose, né? Ou seja, disfunção hepática, alteração de morfologia do parênquima hepático, colaterais, esplenomegalia e hiperesplenismo associado. Se vocês quiserem interromper e perguntar, podem estar me perguntando, tá, gente? Senão eu vou aqui falando igual uma vitrola. Quanto ao quadro clínico, o Budd-Chiari, ele tem uma apresentação clínica típica, que é geralmente a sua apresentação na tríade, né, de ascite, hepatomegalia e dor abdominal. Esses são os sinais e sintomas, né, mais frequentemente presentes nos pacientes com Budd-Chiari e que a gente tem que sempre suspeitar do diagnóstico, né, quando o paciente apresenta. Mas além dessas três manifestações, eu posso ainda ter apresentação com varizes esofágicas, hemorragia digestiva, varicosa, encefalopatia hepática, geralmente leve ou mínima, evolução com disfunção hepática e cirrose, né? E ainda a gente tem que lembrar do risco elevado na síndrome de Budd-Chiari crônico de progressão e evolução com carcinoma hepatocelular em até 6% dos casos. E nesses casos, muitas vezes, a gente tem um diagnóstico inicial difícil pelo aspecto pseudonodular, que a gente já vai ver mais adiante, que é comum a gente estar encontrando nas imagens, né, dos pacientes com Budd-Chiari. Apesar dessas manifestações clínicas serem muito frequentes, ainda cerca de 15 a 20% dos pacientes acabam tendo um quadro inicial assintomático e têm um diagnóstico incidental, em exames de rotina, onde vão estar vendo alterações de enzimas, sinais sugestivos de esplenomegalia ou hiperesplenismo, ou já com presença das varizes esofágicas na endoscopia. Quanto a achados laboratoriais,
eu posso ter elevação de enzimas hepáticas, principalmente aminotransferases, geralmente uma elevação discreta, 2, 3 vezes o valor de normalidade. Posso ter elevação de bilirrubinas, alargamento do tempo da atividade de protrombina, principalmente nos casos mais graves. No líquido acítico, eu tenho como características do Budd-Chiari uma alta concentração de proteína, em um alto gradiente da albumina soroacite, e de achados de imagem, tanto no ultrassom quanto na tomografia ou ressonância magnética, eu vou estar encontrando tanto aqueles achados sugestivos, lógico, né, da trombose de veias hepáticas ou da cava, quanto posso ter, num primeiro momento, aumento até do tamanho do fígado, a hepatomegalia, posso ter a presença de circulações colaterais e o aspecto dos nódulos regenerativos, também muito frequente de ser encontrado nos exames de imagem. Essas imagens aqui de ressonância ilustram aqui bem esse aspecto pseudonodular que a gente fala, que é típico do parênquima de pacientes com Budd-Chiari, né? Geralmente a gente vê múltiplos nódulos, mais de 10 lesões, nódulos pequenos, com menos de 4 centímetros, hipervasculares e disseminados por todo o fígado. E a gente vai diferenciar o CHC desses nódulos principalmente pela progressão de doença, né? Acompanhamento com níveis de alfa-fetoproteína, principalmente acima de 20, e a progressão, vendo se eu tenho alteração aí do aspecto dessas imagens, com os exames de controle. E na dúvida, a gente muitas vezes acaba precisando abrir mão da biópsia hepática para diferenciação diagnóstica. Então, essas lesões nodulares são lesões benignas, hiperplasias nodulares regenerativas, que podem estar presentes em cerca de 40%, né, dos pacientes com Budd-Chiari, principalmente já na fase mais crônica da doença. E quanto ao tratamento? Bom, se eu estou falando de uma doença que normalmente se desenvolve por conta de um evento trombótico, o tratamento, a base do tratamento vai ser principalmente a anticoagulação. Anticoagulação é essa, que no primeiro momento a gente começa com heparina de baixo peso molecular, no paciente ainda internado, e depois transiciona para anticoagulação oral ou com a varfarina, né, os antagonistas da vitamina K, ou com os anticoagulantes orais, mais recentes, que sem necessidade de acompanhamento e monitorização, né, de coagulação sanguínea, nos pacientes com função hepática preservada. A gente já vai falar mais detalhadamente disso mais para frente. E a gente vai acompanhando os pacientes. Se, num primeiro momento, fazendo esse tratamento com anticoagulação, o paciente não tem uma resposta adequada, ou se ele apresenta uma estenose curta, eu posso pensar, inclusive, em associar o tratamento com a radiologia intervencionista, fazendo aí uma angioplastia ou até as trombectomias associadas. Mas, se o paciente evoluir com uma hipertensão portal clinicamente significativa, eu tenho que pensar na realização, né, na passagem precoce do TIPS para estar evitando as complicações associadas à hipertensão portal. E ainda, acompanhando esse paciente, se ele não tiver resolução, né, da trombose, ou pelo contrário, se ele estiver progredindo, né, com descompensação hepática ou piora de função, eu tenho que pensar, inclusive, na indicação do transplante hepático como tratamento definitivo para esses pacientes. Lógico que, aqui só não esquecendo, além do tratamento da obstrução das veias hepáticas, é fundamental eu rastrear também qual está sendo o fator protrombótico associado para que eu comece o tratamento desse fator protrombótico, evitando, assim, a progressão de doença e a recidiva de trombose, tá? Então, isso também é importante a gente sempre estar lembrando como manejo desses pacientes.
Pulando agora para falar sobre a trombose venosa portal não cirrótica e não maligna, a trombose da veia porta não cirrótica, ela é considerada uma doença hepática rara, porque ela tem uma incidência estimada em 2 a 4 casos para cada 100 mil habitantes, de maneira geral. Na população em geral, o risco de desenvolver em algum momento da vida a trombose venosa portal é em torno de 1%, né? Ou seja, é uma doença considerada aí rara ou infrequente. E a incidência em pacientes com hipertensão portal sem cirrose já é uma incidência mais elevada. A gente tem que lembrar dessa possibilidade, né, quando o paciente se apresenta com um quadro clínico sugestivo de hipertensão portal, mas sem cirrose associada. Nos países desenvolvidos, essa incidência é em torno de 5 a 10% e chega a 33% nos países em desenvolvimento. Essa incidência pode, talvez, até estar sendo aqui subestimada, porque muitas vezes acaba sendo demorado todo o diagnóstico, né, da trombose da veia porta. Não é infrequente a gente ver pacientes que chegam nos nossos prontos socorros aí, tanto públicos quanto privados, sem histórico prévio algum de doença hepática, com quadros de dor abdominal, ou até hemorragias digestivas varicosas, sem uma doença hepática previamente conhecida, e que a gente tem que insistir muitas vezes para o pessoal pedir um ultrassom com Doppler para estar avaliando a veia porta, porque acaba não sendo lembrado essa hipótese diagnóstica. E se a gente não lembra, a gente não diagnostica, né? Para o desenvolvimento da trombose venosa portal, tanto cirrótica quanto não cirrótica, é fundamental a ocorrência da tríade de Virchow. Essa tríade de Virchow, ela se baseia na existência de algum estado pró-coagulante, algum estado que leve a uma injúria endotelial e que leve também a uma redução de fluxo portal. Isso tanto nos quadros cirróticos quanto nos não cirróticos. E aí, então, quando eu falo especificamente da trombose venosa não cirrótica, portal não cirrótica, as causas protrombóticas associadas vão ser justamente trombofilias hereditárias ou adquiridas, eventos trombóticos secundários, como, por exemplo, gestação, pós-eventos cirúrgicos, neoplasias, doenças mieloproliferativas, doenças autoimunes que podem também estar associadas. Quando a gente já fala especificamente das injúrias endoteliais, eu tenho que lembrar de qualquer condição que leve a uma inflamação da cavidade abdominal, essa podendo ser relacionada tanto a eventos inflamatórios primários, pancreatite, colecistite, colangite, apendicite, doença inflamatória intestinal em atividade, abscessos hepáticos, mas inclusive procedimentos cirúrgicos, né, que levam a toda uma inflamação local. Esplenectomia, colectomia, traumas abdominais, shunts portocavais, e outros procedimentos cirúrgicos intraabdominais. E, por fim, não menos importante, quando a gente fala das causas associadas à injúria endotelial, eu tenho que lembrar tanto de processos invasivos, né, diretos, como neoplasias, carcinoma hepatocelular, colangiocarcinoma, quanto efeitos de massa, compressão por massas tumorais ou por linfonodos, em quadros infecciosos ou tumorais, mesmo no caso do linfoma. E ainda falando das causas de injúrias endoteliais, a gente vai ver mais para frente, já especificamente na trombose da veia porta cirrótica, a gente tem que lembrar até mesmo de estados, né, de endotoxemia, ou processos de inflamação endotelial secundário, por exemplo, a tratamento de varizes esofágicas, e que podem estar também associados a uma maior injúria do endotélio, e aí, com isso, um status protrombótico. Então,
Aqui, meio que só se repetindo, quanto à etiologia, eu posso ter tanto riscos, fatores de riscos adquiridos, neoplasias, síndromes mielodisplásicas, doença inflamatória intestinal, trombofilias, riscos transitórios, como gestação, terapias hormonais, puerpério, e riscos hereditários, né? As trombofilias hereditárias, que a gente sempre tem que estar pensando e investigando aí nesses pacientes. É fundamental a gente classificar, né, os pacientes, quando a gente diagnostica a trombose da veia porta, não cirrótica, até para a gente definir qual que vai ser a melhor conduta. E quanto à classificação, a gente tem diferentes formas de estar classificando esses pacientes. Eu posso, conforme aqui as recomendações da CLD, classificar o paciente de acordo com o tempo de curso, né, da doença, e aí eu vou dividir entre uma trombose recente ou uma trombose crônica. O termo recente é melhor do que o termo agudo, porque ele equivale a um tempo com menos de 6 meses e com achados clínicos e radiológicos mais sugestivos aí de um evento mais precoce. Já as doenças, as tromboses crônicas são aquelas com mais de 6 meses de instalação e principalmente aquelas que já têm alguns achados sugestivos de cronicidade, circulações colaterais, transformações cavernomatosas, a transformação cavernomatosa e esplenomegalia associada. Quanto a percentual de oclusão da veia porta, eu posso dividir também a trombose venosa portal em uma oclusão completa, parcial, com mais de 50% da luz acometida, minimamente oclusiva, com menos de 50% da luz acometida, e a transformação cavernomatosa, que é, na verdade, já a rede de colaterais que se desenvolve, né, ao redor ali da região da trombose para tentar recanalizar aí essa veia e a circulação portal. E ainda posso estar classificando a trombose da veia porta de acordo com a resposta ao tratamento, como doença progressiva, se eu estou vendo progressão da trombose, né, com o passar do tempo, uma doença estável ou regressiva, aquela que está regredindo, que está melhorando com o passar do tempo. Aqui são outras formas de classificação, mas que levam ao mesmo raciocínio. Então, a classificação quanto ao sítio, que aí eu posso dividir em tromboses tronculares, aquelas que acometem todo o tronco da veia porta, aquelas tromboses que acometem algum braço, né, algum ramo portal, um ou dois ramos portais, ou aquelas que podem ter o acometimento tanto troncular quanto dos ramos portais, ou até mesmo do acometimento esplâncnico, né? Extensão para mesentérica e veia esplênica. Quanto à oclusão, se é uma doença oclusiva ou não oclusiva, e novamente, quanto à duração, como eu tinha falado antes, aqui eu acho até melhor aqui a explicação, mais do que dividir em tempo de mais ou menos de 6 meses, eu dividi aqui o tempo quanto à presença de achados agudos, né, de hiperdensidade ali do trombo, ausência de circulação colateral e da transformação cavernomatosa. Para vocês terem uma ideia, a transformação cavernomatosa, que a gente muitas vezes acaba pensando que está diretamente associada a uma cronicidade da doença, ela pode se manifestar, ela pode aparecer a partir de 2 semanas do quadro do evento trombótico. Então, ela não necessariamente está relacionada ao tempo, e sim já a progressão ali da doença com a formação de colaterais, que já levam aí a uma cronicidade, o maior risco das complicações associadas à hipertensão portal.
Aqui só um desenhozinho esquemático, falando da localização. Uma coisa quando eu estou falando aqui do acometimento de tributárias, né, esplênica, mesentérica e do ramo portal. Outra coisa falando do acometimento troncular e, por fim, de ramos ou até mesmo as tromboses intrahepáticas exclusivas, e que essas, a princípio, não teriam aí uma indicação inicial de anticoagulação. Quanto à manifestação clínica, a trombose de veia porta não cirrótica, na maioria das vezes, vai se manifestar inicialmente com dor abdominal, esplenomegalia, a hepatomegalia ela não vai acontecer, porque a trombose está após aí o fígado. A CIT pode estar presente num quadro agudo, e num evento agudo eu posso evoluir inclusive com a piliflebite, que é o quadro infeccioso, inflamatório associado a esse evento trombótico agudo, e que pode progredir com febre, leucocitose e um quadro séptico mesmo. Além disso, eu posso, dependendo da extensão da doença e acometimento de mesentérica, ter uma progressão para uma isquemia intestinal, e aí, nesse caso, as taxas de mortalidade são bem elevadas, chegando a níveis aí de 60%, e a gente tem que estar sempre pensando e investigando, né, uma possibilidade de isquemia intestinal, com pesquisa de acidose metabólica associada, que muitas vezes é a repercussão laboratorial inicial. O diagnóstico precoce da trombose da veia porta e mesentérica, com instituição rápida e precoce da anticoagulação plena, reduz em até 20% dos casos a morbimortalidade desses pacientes. Então, por isso é mandatório a gente pensar nesse diagnóstico e investigar o quanto antes, né, para poder estar iniciando e instituindo o tratamento adequado. Já na fase crônica da trombose venosa não portal, eu posso já progredir com os achados relacionados à hipertensão portal. Sangramento digestivo varicoso, esplenomegalia com hiperesplenismo, plaquetopenia, leucopenia, as citopenias, encefalopatia hepática decorrente de shunts portosistêmicos, tudo isso podendo estar presente no paciente com a trombose já na fase crônica. Para diagnóstico, independente do diagnóstico por imagem, a gente pode usar ultrassom com Doppler, eu posso usar tomografia computadorizada, ressonância magnética com componente de angiotomo ou angiorressonância, aonde eu vou estar pesquisando e vendo mesmo, né, os achados da trombose e avaliando a presença ou não de sinais agudos ou crônicos da doença, presença de colaterais, transformação cavernomatosa. Laboratorialmente, eu posso ter achados bem inespecíficos, como um aumento do dímero D e de marcadores inflamatórios. As enzimas hepáticas, num primeiro momento, elas podem estar normais ou muito discretamente alteradas. Então, o laboratório na trombose da veia porta não vai ajudar muito a gente. Só a excluir alguma doença do fígado pré-existente, né? E o tratamento, ele tem que ser instituído o quanto antes, com o objetivo da gente prevenir dessa forma a extensão dos trombos para a veia mesentérica e a veia esplênica, para prevenir, assim, a isquemia intestinal, que leva a uma alta mortalidade do paciente, e para conseguir recanalizar a veia porta, prevenindo, assim, o desenvolvimento da hipertensão portal. Os cuidados pré-tratamentos que a gente sempre tem que ter são avaliar o risco de sangramento que esse paciente tem, então ver se esse paciente tem varizes gastroesofágicas que precisem de um tratamento específico, tratamento endoscópico ou medicamentoso. O tratamento das varizes não deve retardar o início da anticoagulação do paciente. A gente precisa estar instituindo a anticoagulação o quanto antes para estar evitando aí a progressão e a cronicidade da doença.
E no caso de piliflebite séptica, eu tenho que entrar com antibiótico de amplo espectro, com cobertura de gram-negativos e anaeróbios, né, para estar evitando aí toda a mortalidade associada ao quadro séptico. O prognóstico desses pacientes o que a gente espera quando a gente entra com anticoagulação? É a gente obter a recanalização da veia porta em até 6 meses. Se a gente deve fazer uma reavaliação por imagem com cerca de 3 meses de início do tratamento anticoagulante. Se nesses 3 meses eu tiver já uma recanalização, eu devo manter a anticoagulação até os 6 meses. Se até os 6 meses eu ainda não tiver uma recanalização completa ou só uma recanalização parcial, eu devo pensar em estar mantendo a anticoagulação por um período de até 12 meses, principalmente quando eu tiver o acometimento de mesentérica e esplênica associado. E a gente tem que lembrar que mais ou menos 55% dos casos acabam não recanalizando. E nesse caso, quando eles não têm a recanalização, né, a resposta adequada, o risco de hemorragia digestiva varicosa é de cerca de 12% em 2 anos e de ascite de 10% nesse mesmo período de 2 anos. A gente vai acabar evoluindo com as complicações todas associadas à hipertensão portal, inclusive a colangiopatia portal, que pode também estar presente, essa tanto associada ao mecanismo isquêmico, quanto ao mecanismo de compressão, né, de vasos periductais, levando aí um quadro colestático associado muitas vezes. E, então, de forma esquemática, quando a gente vê a presença de uma trombose da veia porta, primeira coisa, a gente tem que diferenciar se é um evento agudo ou crônico. Num evento agudo, eu tenho que investigar se é um paciente que já tem uma doença hepática pré-existente ou não. O paciente não tinha nenhuma doença hepática prévia, eu entro com anticoagulação plena, vou avaliar a resposta. Se ele não tiver uma resposta adequada a tratamento anticoagulante ou tiver progressão de doença, devo estar pensando principalmente nos tratamentos endovasculares, associação de tratamentos endovasculares, como trombectomias, ou o que a gente pode aí associar. Opa, desculpa. Num primeiro momento de anticoagulação, o que a gente pensa em fazer o início com a heparinização e, num segundo momento, é manter a anticoagulação oral ou com os inibidores da vitamina K, né, os antagonistas da vitamina K, ou com as drogas, os anticoagulantes orais, que podem, de ação direta, aí, que a gente pode estar fazendo uso nos pacientes não cirróticos. Se o paciente já for cirrótico ou a gente já tiver uma trombose crônica, eu vou também, da mesma forma, estar avaliando se ele tem já sinais de hipertensão portal, risco de sangramento varicoso, e aí eu tenho que estar instituindo todo o tratamento para evitar, né, as complicações relacionadas à hipertensão portal, como uso de beta-bloqueadores, tratamento endoscópico de varizes, mas sempre que possível, eu tenho que estar avaliando a possibilidade, mesmo nos cirróticos, de anticoagulação, né? E caso não seja possível a anticoagulação, ou nos não respondedores à anticoagulação, eu tenho que considerar o encaminhamento, né, e a listagem para o transplante hepático, avaliando no meio tempo desse transplante, inclusive, a passagem do TIPS para descompressão dessa veia porta. Ai, isso. Oh, meu Deus. Falando agora da trombose venosa portal cirrótica não maligna,
Essa já é muito mais frequente de ser encontrada, né, do que a trombose na veia porta nos não cirróticos. Nos pacientes cirróticos, eu posso ter a trombose portal em até 27% dos casos. Essa incidência vai aumentar conforme o grau de descompensação hepática, ou seja, quanto pior, né, a função hepática, maior o risco desse paciente em algum momento evoluir com trombose venosa portal. O risco relativo de desenvolvimento da trombose venosa portal no cirrótico é 7 vezes maior em comparação com a população geral. E, como eu tinha falado, ela está diretamente relacionada à gravidade da doença primária. Desculpa, deixa eu só. Diretamente associada à gravidade, Ai, meu Deus do céu, perdão. Deixa eu só desligar aqui, gente, que senão não vai parar. Pronto, perdão. Então, como eu tinha falado, a trombose venosa portal, ela está diretamente associada à gravidade da doença hepática. Quanto maior a gravidade, maior o risco desse paciente acabar evoluindo com algum evento trombótico. A prevalência em estudos de autópsia mostrou uma prevalência de até 64% nos pacientes cirróticos que foram encaminhados para autópsia. Já em estudos que usaram como rastreio exame de ultrassom, a gente vê uma prevalência em torno de 24% dos pacientes cirróticos de maneira geral. Na cirrose compensada, essa prevalência é de menos de 1%, mas naqueles que já estão até candidatos a transplante, chega a 25%. Nos pacientes com carcinoma hepatocelular e cirrose hepática, eu posso ter trombose em até 35% dos casos. Essa trombose, tanto associada ao status de hipercoagulabilidade da cirrose propriamente dita, quanto à invasão tumoral associada. E em cerca de 75% dos pacientes diagnosticados com a trombose venosa portal, a gente tem, na verdade, uma trombose parcial. Já 50% acabam recanalizando num período de 3 a 6 meses, mesmo espontaneamente, sem anticoagulação alguma. E o que é interessante a gente estar lembrando que, quanto à etiologia, a doença hepática esteatótica relacionada à síndrome metabólica, ela já vem sendo demonstrada em vários estudos que ela está diretamente associada a um risco maior de trombose venosa portal nos pacientes cirróticos, uma incidência maior do que qualquer outro fator etiológico da cirrose, né? Hepatites virais, álcool, mostrando que o status inflamatório associado à síndrome metabólica está diretamente associado, né, a um quadro protrombótico. Esse trabalhinho aqui é bem interessante, e para a gente entender o risco de desenvolvimento da trombose venosa portal no paciente cirrótico, é fundamental a gente voltar um pouquinho para falar sobre como é a hemostasia nesse nosso paciente cirrótico. Porque durante muito tempo, a gente, e muitos colegas ainda pensam, que o paciente cirrótico é aquele paciente plaquetopênico, que tem INR alargado, e que por conta disso ele tem um alto risco de sangramento, a gente tem que ter um medo gigantesco desse paciente sangrar, e tem até a gente tem sim um status hemostático que promove sangramento, mas a gente não vê tão frequentemente, né, esses pacientes tendo sangramentos espontâneos, ao contrário do que a gente vê, por exemplo, em pacientes com doenças hematológicas, leucemias, que aí pensar e espirrar já estão sangrando. E isso acontece porque, na verdade, o paciente cirrótico ele tem um rebalance osmótico, né? Ele sofre um novo balanço osmótico. Do mesmo modo que a gente tem realmente uma diminuição
da produção de fatores pró-trombóticos, né, e que aumentam o risco de sangramento, como a trombocitopenia, defeitos, né, na função das plaquetas, uma diminuição de fatores da coagulação, desfibrinogenemia e etc. Ao mesmo tempo, eu tenho também uma diminuição de fatores pró-trombóticos. E, desse modo, esses pacientes muitas vezes acabam tendo um status, né, de hipercoagulabilidade. Isso relacionado a uma endotoxemia que a gente vê muitas vezes associada, tanto translocação bacteriana, tratamento das varizes esofágicas, levando aí toda uma inflamação do endotélio e aumento de produção, por exemplo, de fator de von Willebrand, uma redução de níveis séricos de fatores que levam à redução do fator de von Willebrand, né, ativadores de plaquetas. A gente vai ter aumento, né, de antitrombina, uma redução, desculpa, de níveis de antitrombina, proteína C e S, ou seja, dessa maneira eu vou ter um reequilíbrio, tanto com diminuição dos fatores que isoladamente levariam a um status de maior risco de sangramento, quanto dos fatores que levam a um quadro protrombótico. E por isso que não é incomum a gente ver aqueles pacientes que muitas vezes têm 30 mil plaquetas, mas que evoluem ou com a trombose de veia porta, ou que evoluem com tromboses venosas periféricas, quadros de tromboembolismo pulmonar, e a gente tem que sim se preocupar, inclusive, em ter adequada profilaxia desses pacientes. Só corroborando com tudo isso que eu estou falando, hoje a gente entende que todos os sangramentos que a gente costuma ver com mais frequência no paciente cirrótico, na verdade, não acontece necessariamente por conta de uma alteração dos fatores da coagulação e aumento do risco de sangramento. Vai acontecer relacionado principalmente a hipertensão portal, aumentando o risco de sangramento varicoso, relacionado a fatores aí que levam a uma injúria endotelial e processo todo de inflamação, periodontites, e aí levando a sangramento gengival. Então, a gente não tem que se preocupar tanto, né, em estar corrigindo os fatores da coagulação desse nosso paciente, porque a gente pode, ao invés de melhorar o nosso paciente, aumentar o risco dele sangrar, porque eu estou expandindo muito a volemia dele, aumentando a hipertensão portal. Eu posso estar, inclusive, favorecendo aí o aumento de fatores protrombóticos associados, né? E que, então, a gente tem que olhar esse paciente de uma forma mais individualizada. Então, hoje, a CLD, ela inclusive recomenda que a gente estratifique muito bem o risco de sangramento no cirrótico, e esses dois próximos slides, vocês vão ver que aí é o motivo de dilema contínuo, né, que a gente tem nas discussões dos nossos pacientes internados, né, com as outras especialidades em geral. Por quê? O que a gente considera, né, um alto risco de sangramento no paciente cirrótico, ou seja, aquele paciente que, se for submetido a um determinado procedimento, esse procedimento aumenta em mais de 1,5% o risco dele sangrar. São, na verdade, os procedimentos como biópsia hepática, cirurgias, passagem, né, de TIPS, as biópsias transjugulares, procedimentos endoscópicos tais como polipectomia, ou seja, extração dentária, que aí sim a gente tem que pensar em estar um risco maior de sangramento e evitando esse sangramento. E quais são aqueles procedimentos que são considerados de baixo risco? Aí entra a nossa briga contínua. Paracentese tem um baixo risco de sangramento, toracocenteses,
Os tratamentos endoscópicos das varizes esofágicas, passagem de catéteres venosos centrais, e que, a princípio, não mereceriam, então, a correção de fatores, com fatores de coagulação, nada disso, porque não trariam nenhum benefício para esse paciente. E quais são as recomendações de profilaxia, né, para aqueles procedimentos que realmente têm alto risco de sangramento no cirrótico? É outro ponto de grande discussão. A gente já tem alguns estudos que mostraram que mesmo pacientes com plaquetopenia de até 30 mil plaquetas, não tem benefício a gente estar repondo plaqueta, por exemplo, nesses pacientes, porque eu vou ter, na verdade, uma ativação inadequada das plaquetas, independente da quantidade de plaquetas que eu tiver. Então, que eu não devo estar fazendo a transfusão de plaquetas, exceto se esse paciente tiver menos, de 30 mil plaquetas. De acordo com o guideline da ACLD de 2021, eles nem recomendam a transfusão plaquetária de rotina. Quanto ao INR, a recomendação pela ACLD também é não fazer nenhuma correção, principalmente não com plasma fresco, porque é muito volume. Se a gente tiver que fazer, o ideal seria a gente estar fazendo um tromboelastograma, por exemplo, para estar investigando exatamente qual é o fator da coagulação que estaria deficiente, e assim a gente poder estar fazendo a transfusão adequada. E só pensar em estar fazendo essa correção se o INR tiver acima de 2,5, nunca em INR abaixo de 2,5. E quanto ao fibrinogênio, aí sim a gente já tem alguns estudos mostrando que níveis de fibrinogênio abaixo de 100 miligramas por decilitro estão relacionados a um maior risco de sangramento, e que, por isso, a gente deveria pensar, né, na correção e transfusão se a gente tivesse aí esses níveis mais baixos aí de fibrinogênio. Mas mesmo isso, ainda tem bastante controvérsia se realmente traz algum benefício na redução de risco de sangramento, quando a gente vai submeter o paciente a esses procedimentos invasivos. Por que a gente tem um risco elevado de trombose venosa portal no nosso paciente cirrótico? Novamente, a gente tem que lembrar lá daquela tríade de Virchow, aonde eu vou ter tanto mecanismos envolvendo injúria endotelial associada, mecanismos envolvendo uma redução de fluxo sanguíneo portal e mecanismos status protrombóticos associados, tais como aumento da resistência intrahepática, disfunção endotelial, intervenções cirúrgicas ou endoscópicas, neoplasia, tudo isso podendo estar direta ou indiretamente associado a um aumento gradual do risco de evolução para trombose na veia porta. Quanto à história natural da trombose venosa portal, ai, só um segundo. Quanto à história natural da trombose venosa portal, oh meu Deus, que eu faço um e sai o outro. Normalmente, esse estudo indiano, ele mostrou que a incidência ocorre mais ou menos de 12% em um ano, 20% em 5 anos e até 38% em 8 a 10 anos da doença hepática crônica. Desses pacientes com trombose venosa portal, até 57% vão ter algum sintoma, mas até 62% podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos. A resolução espontânea ou regressão pode ocorrer em até 75% dos casos, estabilização da doença em 45% e progressão em até 7% dos casos.
E a recorrência é muito frequente, ocorrendo em até 45% dos pacientes com, em algum momento aí, um novo evento trombótico. E é importante a gente pensar e diagnosticar o quanto antes a trombose para estar instituindo a anticoagulação e evitar a progressão da doença, porque dessa maneira eu evito translocação bacteriana, complicações associadas, né, à hipertensão portal, descompensação da cirrose hepática em encefalopatia, ascite, hemorragia digestiva varicosa, síndrome hepatorrenal e assim por diante. Então, quanto antes eu instituir o tratamento, melhor o prognóstico e sobrevida desse paciente. Baseado nisso, o grupo europeu, né, acabou desenvolvendo em 2022 e publicando o Baveno 7, que foi uma revisão, né, sobre o manejo da hipertensão portal, cirrótica e não cirrótica, mas predominantemente na cirrose, falando especificamente das indicações, né, de anticoagulação, no caso de trombose venosa portal no paciente cirrótico, em que ele indica que a anticoagulação é recomendada sempre naqueles pacientes com trombose recente, com menos de 6 meses, parcialmente oclusiva, com mais de 50% de oclusão do tronco da veia porta, com ou sem extensão para mesentérica ou esplênica, ou naqueles pacientes com trombose da veia porta sintomática, independente aí no caso da sua extensão, assim como nos pacientes com trombose de veia porta, potencialmente candidatos a transplante hepático, independente também do grau de oclusão e extensão da doença. Nesse caso dos pacientes potenciais candidatos para transplante, o objetivo da anticoagulação é prevenir a retrombose ou a progressão da trombose e facilitar dessa maneira a anastomose portal adequada, reduzindo a morbimortalidade per e pós-transplante. A anticoagulação deve ser considerada nos pacientes com trombose minimamente oclusiva do tronco da veia porta, que progride num curto espaço de tempo, né, em 1 a 3 meses, ou seja, que não está melhorando, muito pelo contrário, que está progredindo, ou naqueles pacientes que tenham também o comprometimento da veia mesentérica superior associada. A anticoagulação, ela tem que ser mantida até recanalização da veia porta, ou num período mínimo de 6 meses, continuada após a recanalização em pacientes que aguardam transplante e considerada após a recanalização em todos os outros, equilibrando benefício e prevenção de recorrência e, com isso, aumentando a sobrevida com risco de sangramento. Ou seja, mesmo naqueles pacientes que tiveram recanalização após 6 meses, dependendo se o status trombótico continua existindo, a gente tem que, inclusive, pesar o benefício de manter a anticoagulação desse paciente para evitar, a longo prazo, um risco de complicações e sangramento. Pacientes com baixa contagem de plaquetas têm maior risco de trombose venosa portal, mas também têm mais risco de complicações hemorrágicas na anticoagulação. E, por isso, devem ser avaliados caso a caso. Isso porque eles têm toda uma disfunção plaquetária, como eu havia falado, tem todo esse reequilíbrio do balanço hemostático, por isso eles têm um status pró-trombótico, mas, ao mesmo tempo, devido à plaquetopenia, eles têm um risco elevado de sangrar, então a gente tem que estar avaliando, caso a caso, a possibilidade de anticoagulação. O TIPS vai ser recomendado nos pacientes com trombose de porta sem recanalização, que tiverem anticoagulação, especialmente em pacientes listados para o transplante de fígado, evitando, assim, as complicações associadas à hipertensão portal. A anticoagulação, ela preferencialmente deve ser iniciada com heparina de baixo peso molecular, num primeiro momento,
E depois a gente vai poder manter essa anticoagulação com antagonistas da vitamina K ou com as anticoagulantes orais de ação direta. No caso das heparinas, né? A gente. Desculpa, no caso de função hepática, os antagonistas da vitamina K, eles, apesar de trazerem a dificuldade, né, no monitoramento com INR em pacientes com cirrose, eles teriam o benefício de uma rápida reversão com plasma. As vantagens, né, dos antiagregantes de ação direta são que eles são mais fáceis de ser usados, mas são menos. Mas a gente ainda tem poucos dados disponíveis nos pacientes com doença hepática avançada. Os dados atualmente disponíveis não mostram grande preocupação de segurança nos pacientes com Child-A, mas naqueles pacientes com Child-B, a gente tem que usar com uma certa cautela os antiagregantes de ação direta, e os pacientes com depuração de creatinina baixa, abaixo de 30, também eu tenho que usar com mais cautela. E nos pacientes de Child-C, não é recomendado o uso dos anticoagulantes de ação direta, porque a gente não tem nenhum estudo mostrando a sua segurança nesse subgrupo. Os antiagregantes de ação direta provavelmente têm perfil de segurança e eficácia diferente nos pacientes com cirrose, mas a gente ainda carece de mais estudos nesses pacientes para poder estar avaliando aí qual que seria o melhor antiagregante a ser utilizado. E, de uma forma geral, quanto à anticoagulação oral, a gente tem aqui a varfarina, né, que não tem um clearance renal, e um clearance puramente hepático. A sua reversão a gente consegue através de reposição de vitamina K ou com plasma fresco congelado, e que por isso muitas vezes a gente acaba optando principalmente no Child-B, né? E no Child-C, que não se recomenda aí nenhuma anticoagulação. Quanto aos antiagregantes, aos anticoagulantes orais, dos anticoagulantes orais, o mais recomendado no paciente com cirrose hepática é o dabigatran. Por quê? Porque ele age diretamente inibindo ali o fator 2, né? A trombina. É diferente da pixabana, da rivaroxabana, que são antifator 10. A dabigatrana tem um clearance predominantemente renal, tendo um clearance hepático de 20% só da droga. E por isso a gente teria um menor risco de acúmulo da medicação. E aí, por isso, a gente tem uma maior recomendação, aí, principalmente no Child-B, do uso da dabigatrana. Nos pacientes não cirróticos e no Child-A, eu poderia estar usando qualquer um desses anticoagulantes. Por fim, eu juro que eu estou terminando, pessoal. Por fim, vamos falar aqui, para finalizar, na doença vascular portosinusoidal. A doença vascular portosinusoidal é um grupo de distúrbios vasculares no fígado que afeta ali predominantemente as vênulas e sinusoides, na ausência de cirrose, independente da presença ou não de hipertensão portal ou inclusive de trombose de veia porta associada. E o diagnóstico da doença vascular portosinusoidal, ele vai ser um diagnóstico histopatológico. Eu tenho alguns achados histológicos que são bem sugestivos da doença, e por isso que a biópsia hepática se torna aí bastante importante para o seu diagnóstico. Ele normalmente está associado a outros distúrbios protrombóticos, como distúrbios imunológicos, hematológicos ou sistêmicos, ou neoplásicos, né, associados. A distribuição geográfica da doença vascular portosinusoidal é bem desigual e a gente não tem uma incidência muito estabelecida. Isso porque, inclusive, é uma doença que é pouco conhecida. Foi feito um estudo
agora em 2022, 2023, um estudo coreano com gastroenterologistas perguntando sobre o conhecimento da doença vascular porto-sinusoidal, e o que foi visto é que mais de 75% dos gastroenterologistas não conheciam a doença, não sabiam quais eram os achados clínicos e histopatológicos associados à doença. E se você não conhece, se você não sabe da existência dessa doença, você não pensa no diagnóstico, né? Então, pode ser até que a gente tenha incidências subestimadas da doença vascular porto-sinusoidal devido a essa falta de conhecimento adequado. Na verdade, quando a gente fala da doença vascular porto-sinusoidal, eu estou falando de uma doença antiga, que é uma entidade, né, clínica antiga, que já teve milhares de nomes e que agora, recentemente, foi estabelecida aí uma terminologia e uma definição diagnóstica única, até para facilitar, né, comparações e desenvolvimento de estudos. Então, ela já foi anteriormente conhecida como uma hipertensão portal idiopática, uma fibrose portal não cirrótica, esclerose hepatoportal, hipertensão portal não cirrótica, venopatia obliterativa portal, hiperplasia nodular regenerativa, e nada mais é do que hoje a gente chama da doença vascular porto-sinusoidal idiopática, né? E não cirrótica. As incidências e prevalências vão variar de acordo com localização geográfica, e isso vai se dever tanto a achados relacionados à genética, né, a distribuições e pleomorfismos genéticos aí associados, quanto inclusive associados a status, nível socioeconômico de determinada população. Então, por exemplo, em países ocidentais, a gente vê mais a doença vascular porto-sinusoidal em indivíduos do sexo masculino, com um diagnóstico na terceira década de vida, geralmente aí de causas muitas vezes não estabelecidas, mas podendo ter até associação com algumas doenças autoimunes, ou a exposição a drogas, né, que pode estar associada. Já em países orientais, eu posso ter mais uma prevalência em indivíduos do sexo feminino, diagnóstico mais tardio, na quinta década de vida. Eu vou ter uma maior associação com doenças autoimunes e outras trombofilias diagnosticadas aí associadamente. Quanto às condições associadas, mais do mesmo, repetindo de maneira muito semelhante, né? A síndrome de Budd-Chiari, a trombose venosa portal não cirrótica, eu tenho sempre que lembrar da investigação de desordens hematológicas e trombofilias, doenças autoimunes que podem estar associadas, como HIV, doença celíaca, doença colagenoses. Tem que pensar em quadros infecciosos que podem muitas vezes estar associados aí à doença vascular porto-sinusoidal, distúrbios genéticos como Turner, fibrose cística, e inclusive a gente tem que lembrar da doença vascular porto-sinusoidal associada à exposição a drogas. Drogas essas como a azatioprina, a didanosina, que era usada no início aí dos anos 2000 no tratamento do HIV, a exposição ao arsênico, que também pode estar associada à doença vascular porto-sinusoidal. Agora a gente recentemente ouviu aí também a questão do metano, né? Do metanol, melhor dizendo, aí como toxicidade toxicidades agudas, e que pode também estar associada à doença vascular porto-sinusoidal. Quanto ao diagnóstico, para diagnóstico de doença vascular porto-sinusoidal, a gente precisa ter uma associação de fatores. Primeiro, eu tenho que ver ou
a presença de sinais de uma hipertensão portal, sinais específicos, como varizes gastroesofágicas, sangramento varicoso, colaterais, quanto achados inespecíficos, como ascite, plaquetopenia, né, associada ao hiperesplenismo, esplenomegalia. Sem cirrose hepática, sem quadro clínico sugestivo de doença hepática avançada, e com achados histológicos característicos. Uma biópsia com mais de 20 milímetros, sem cirrose, e com um ou mais achado característico. Achado característico esse, que pode ser a venopatia obliterativa portal, a hiperplasia nodular regenerativa, os septos fibróticos incompletos, achados mais específicos, ou achados inespecíficos, como anormalidades do trato portal, dilatação de sinusoides, multiplicação, né, de vasos portais, alterações da arquitetura, como, por exemplo, fibrose pericinusoidal, e alterações, né, de distribuição dos tratos portais e veias centrolobulares. Aqui, só para ilustrar os achados histológicos, aqui a venopatia obliterativa portal, a hiperplasia nodular regenerativa, relacionada ao quadro de alteração perfusional, né, que a gente vê também presente na síndrome de Budd-Chiari, e os septos fibróticos incompletos, porque a gente não tem cirrose estabelecida, né? Quanto às manifestações clínicas, as principais manifestações clínicas que sempre devem levar a gente a pensar no diagnóstico da doença vascular porto-sinusoidal são a alteração de testes hepáticos, aumento de enzimas canaliculares, elevação discreta de aminotransferases, sinais de hipertensão portal, clínica, radiológica ou endoscopicamente, com varizes esofágicas, e achados em exames não invasivos sugestivos de ausência de cirrose, como é o caso da elastografia com baixa rigidez hepática. Ou a presença aqui do segmento 4 normal, ausência de atrofia de segmento 4 em exames ultrassonográficos ou de tomografia ou ressonância magnética. E o tratamento, ele deve se basear principalmente em tratar, primeiro, a causa de base, né, que esteja associada ao desenvolvimento da doença vascular porto-sinusoidal. Então, se eu tenho uma trombofilia, eu tenho que fazer, né, o tratamento dessa trombofilia e ou anticoagulação. Se eu tenho uma droga sendo causadora da doença, a primeira coisa eu tenho que suspender essa medicação. E eu tenho que basear o meu tratamento na profilaxia das complicações associadas à hipertensão portal, como a hemorragia digestiva varicosa, ascite, associadas. A anticoagulação, ela só vai ser indicada quando a gente conhecer um status protrombótico que recomende essa anticoagulação, ou, no mínimo, aí, o uso de antiagregantes plaquetários, como no caso das síndromes mielodisplásicas. Finalizando então, galera, juro que agora vocês já vão poder descansar. Concluindo, as doenças vasculares do fígado são um grupo heterogêneo de distúrbios hepáticos que variam de apresentação conforme sua localização, extensão e tempo de acometimento. São eventos raros, porém, talvez a sua real incidência esteja subestimada pelo desconhecimento das patologias e, portanto, ausência de uma investigação adequada. Então, a gente precisa lembrar dessas doenças para poder diagnosticar elas. A síndrome de Budd-Chiari geralmente está associada a um ou mais fator protrombótico e a sua principal forma de apresentação é com a tríade de dor, hepatosplenomegalia e ascite. Então, temos que lembrar, se a gente vê esse quadro clínico, e investigar fatores protrombóticos. E
Se a gente não instituir um tratamento rápido para a síndrome de Budd-Chiari, esse paciente pode evoluir para falência hepática e necessidade de transplante. A trombose da veia porta cirrótica e não cirrótica ocorrem a partir da tríade de Virchow, redução de fluxo, status, né, procoagulante e injúria endotelial. O diagnóstico precoce das tromboses venosas portais reduzem a mortalidade associada à isquemia mesentérica e complicações associadas à hipertensão portal. A trombose venosa portal cirrótica é muito frequente e quanto maior o grau de descompensação da doença hepática, maior o risco da trombose venosa portal. E ela ocorre por conta do status de hipercoagulidade do cirrótico secundário ao seu rebalanço homeostático. O diagnóstico e tratamento precoce da trombose venosa portal evita as descompensações da cirrose, piora da função hepática, translocação bacteriana e morbimortalidade associadas. E, por fim, o diagnóstico da doença vascular porto-sinusoidal, ele sempre deve ser suspeitado em pacientes com hipertensão portal não cirrótica, com elevação de enzimas hepáticas, sem uma outra justificativa, e com achados histológicos sugestivos.